A venda de put é uma estratégia muito utilizada pelos traders de opções, só que ela exige uma margem elevada e isso pode impactar negativamente a sua rentabilidade. Para contornar isso, eu vou te ensinar uma forma de você ajustar a sua venda de put para que você consiga uma rentabilidade até 3 vezes maior do que as operações que você está fazendo hoje em dia. Você vai precisar de menos capital, você vai conseguir mais rentabilidade e também você vai ter o menor risco das suas operações com a venda de put. O que eu vou te ensinar é a Poor Man's Covered Put. Como é que você vai fazer para comprar uma put longa e remunerar uma put curta de forma muito mais rentável e que você precisa de um capital muito menor para estar multiplicando o seu patrimônio. Então, tudo sobre essa estratégia, esse pequeno ajuste na venda de put ao longo desse vídeo. Vamos embora então. Fala, amigo trader, beleza? Aqui é o Felipe Figueira, fundador da comunidade dos traders raiz, que você tem um método validado, suporte individualizado e aulas ao vivo toda semana. O link está na descrição. Rentabilidade é sinônimo de boas escolhas e também você ter mais eficiência com os seus investimentos. Não adianta você querer mais rentabilidade e você deixar o acaso escolhendo ações erradas, fazendo operações de qualquer jeito em opções. Então, você conseguindo extrair com o seu mesmo capital um capital maior vai fazer você ser mais eficiente e, consequentemente, isso tudo que nós queremos, ganhar mais dinheiro com seus investimentos. Por exemplo, vamos dizer que você tem uma vaca ali na fazenda e essa vaca ela te dá 5 litros de leite ali por dia. O que você consegue fazer para que essa vaca ela consiga produzir mais, produzir 6, 7, até 10 litros de leite por dia? Você consegue ter 2 vacas, ou você consegue com a mesma vaca alimentando melhor ela, botando música clássica, você consegue tornar mais eficiente os seus recursos já existentes. Então, o foco principal da rentabilidade e desses ajustes que a gente faz em opções, esses manejos, fazem a gente justamente ganhar mais em porcentagem mensal, porcentagem anual, em cima do patrimônio, em cima do capital investido. Em opções, você tem que focar em 3 coisas para você ter mais rentabilidade nos seus trades, tá bom? Primeira coisa, você fazer trades que exijam menor margem por trade. Então, nesse caso, vamos fazer uma venda de put, só que ao invés de precisar da garantia toda no capital, a gente fazendo ali, por exemplo, uma compra longa de uma put, vai fazer a gente ter a garantia bem diminuída. Então, a nossa margem requerida vai ser menor. Então, o mesmo tanto que a gente iria ganhar no capital maior, a gente vai ganhar no capital menor. Então, é mais eficiente. É um bom caminho para você ter mais rentabilidade com opções. Outra questão é você ter um trade system consistente. O que eu quero dizer com isso? Você ganhar com mais frequência, porque ficar muito naquela de acertar a direção todo momento, você exigir que o mercado faça movimentos que às vezes são fora do normal, isso aí faz a gente não ter consistência. Agora, quando a gente faz estratégias como uma venda de put, você consegue fazer, por exemplo, a Poor Man's Covered Call, o Strangle, você consegue ter mais consistência. Você vai ver que as operações elas estão sempre no verdinho. É muito comum você lucrar nessas estratégias, então você acaba tendo mais rentabilidade, também utilizando estratégias consistentes. E outra questão também é, claro, dominar os ciclos de mercado, que é a grande verdade, que existem momentos de mercado que você consegue ganhar muito mais dinheiro do que outros, né? Então, por exemplo, se você pegar aí momentos de queda muito forte, você consegue montar posições ali muito baratas, então você consegue se destacar muito da maioria dominando o ciclo de mercado. Geralmente as pessoas estão numa euforia danada quando as ações, a bolsa está lá em cima, e as pessoas estão com muito medo quando a bolsa está lá embaixo. Então você dominando essa psicologia de mercado, vai poder você ter muito mais rentabilidade com opções. Agora, como tornar a sua venda de put, especificamente essa estratégia, ela mais rentável. Então é isso que a gente vai focar a partir de agora, para que você consiga ter mais rentabilidade com a sua venda de put e conseguir até 3 vezes mais relativo à margem que você tem ali disponível. Então, como é que a gente vai fazer para triplicar a nossa rentabilidade, a nossa venda de put? Bom, primeiramente, a gente tem que saber que você vendendo uma put no cenário de maior volatilidade implícita faz você ter um prêmio maior. Eu explico bastante aqui no meu canal como é que você faz para você estar observando esse cenário de alto IV rank, alto IV percentil, para que você consiga vender uma opção mais gorda. Para correr o mesmo risco, eu prefiro vender com uma opção, né, que tenha mais prêmio ali inerente a ela. Então, você fazendo isso já faz você ter bastante diferença em relação a vender os prêmios magrinhos que tem por aí. Então essa é uma alternativa. Uma segunda alternativa é você aumentar o duration da sua put. Se você conseguir pegar um contrato maior, você consegue pegar um contrato mais gordo, tá? Porque ele vai desinflando ao longo do tempo, mas aí você fica limitado, porque você vai estar aumentando o tempo, então
a sua rentabilidade mensal acaba diminuindo, tá entendendo? Se eu vender uma put para 2 meses, são 2 meses de corrosão ao invés de 1 mês de corrosão, né? O theta decay, ele acaba sendo menos acelerado em contratos muito longos, mas é uma forma de você ter, né, uma put aí mais cara para você estar vendendo. E a terceira alternativa é justamente a Poor Man's Covered Put, em que ao invés de você precisar de todo aquele capital, ficar sentado em cima dele como garantia para uma venda de put, caso você seja exercido. Eu vou entrar em detalhes daqui a pouquinho, se você é iniciante, calma aí. Mas ao invés de você precisar de um capital maior, você precisa de um capital muito menor. Então você fazendo essa jogada mais inteligente, você consegue ter mais rentabilidade. Então, vamos primeiro começar a falar aqui, recapitular o que é uma venda de put tradicional. Então a venda de put tradicional, como você está vendo aí, você faz uma venda dessa put, ou seja, você começa vendendo essa opção de venda, né? Essa put. Por exemplo, aí, a gente vai exemplificar nesse vídeo de BOVA11, tá? Então você faz uma venda de put BOVA11 e caso o BOVA11 mantenha-se acima do strike que você vendeu ali sua put, então você embolsa todo o prêmio. Então dessa forma como se fosse uma seguradora. Agora, se cair, se o BOVA11 cair abaixo do valor do strike, você é obrigado a comprar naquele valor, entendeu? Então se você já vai comprar, esse é o pulo do gato, se você já ia comprar uma ação ou um capital de aporte e tudo mais, você consegue, né, o capital que está parado às vezes, você consegue colocar ele para trabalhar e já gerar uma taxa muito boa mensal para você. Então a venda de put ela funciona assim. Você então precisa de uma margem que é o notional, tá? Notional é o preço do strike vezes a quantidade de put que você está vendendo, né? Então dessa forma você precisa de todo esse capital, só que muitas corretoras chamam até 20, 25% desse capital total, né? 20% do notional. Vamos fazer as contas daqui a pouquinho, vou te dar um exemplo daqui a pouquinho, fica tranquilo. Então na venda de put você tem que ter esse capital imobilizado, pode ter investido no tesouro LFT, pode estar num CDB desse de liquidez diária, numa poupança, só tem saldo mesmo na corretora, tá? Mas quando acontecer o exercício é bom você deixar em saldo para que aconteça ali o exercício, caso, né, seja automático, né? Hoje em dia é uma regra na bolsa que seja automático, mas você já deixa disponível para que haja essa liquidação aí da sua put que foi vendida, entendeu? E a Poor Man's Covered Put, ela funciona diferente. Ao invés de você precisar de toda essa garantia, né, em que a gente falou aí que você precisa na venda de put, você vai então estar comprando uma put longa. Então você vai fazer como se fosse uma trava, beleza? Só que é uma trava num contrato mais longo, tá? Então, você vai ter um contrato no BOVA11, você consegue fazer facilmente isso, né? Por exemplo, como você está vendo aí na tela, esse book aí, por exemplo, do BOVA, em que você consegue aí essas opções para 300 e tantos dias úteis aí, um ano, mais de um ano aí de vencimento, você consegue numa boa estar operando, tem liquidez, sai bastante negócio. Importante é você saber isso, tem que sair bastante negócio. Porque se não tem comprador e vendedor e o spread está gigantesco, você já vai sair na desvantagem. No BOVA11 você consegue, na Petrobras, na Vale, até na Ambev, você consegue pegar umas puts longas, tá bom? O ideal é que ela seja dentro do dinheiro, tá bom? Então se o BOVA agora tá 115, você consegue fazer, por exemplo, uma compra numa put longa no 125, dentro do dinheiro, entendeu? Dessa forma você consegue ter maior inércia. Então você vai estar substituindo aquele capital que ia ficar parado lá na sua corretora, né, ou investido no título desse aí de renda fixa e liquidez diária, você vai transformar ele numa put longa. Tem que atentar à liquidez, tem que atentar que você tem que comprar dentro do dinheiro de preferência para que você tenha uma maior inércia e você tenha menos problema com o valor extrínseco da sua put longa. Então dessa forma você deixa o seu capital nessa put longa e você remunera na curta. Esse que é o grande pulo do gato, é você usar essas diferenças de contratos, né? É como se fosse uma trava calendário, só que você está em strikes diferentes. É a Poor Man's Covered Put, em que você consegue remunerar, por exemplo, 1,66, que é essa outra put curta aí, né, que eu tirei esse print aí do BOVA, no strike 115. Não é recomendação, tá, galera? Eu queria deixar isso aqui bem claro. Eu trago valores, eu trago ideias de operação para que isso aí consiga florescer na sua cabeça, passar minha experiência para você, tá bom? Mas não é recomendação de compra nem de venda de BOVA, tanto que você vai assistir isso aí depois, às vezes nem faz mais sentido, né? Então, por exemplo, você consegue remunerar ali no Poor Man's Covered Put, qual que é a rentabilidade, né, que você consegue? Se você pegar 1,66 e dividir por 8,85, você consegue
consegue então 18,75% em 26 dias. Então quase aí como 15% ao mês, utilizando essa estratégia, que exige uma margem muito menor para você estar operando, entendeu? Então é bem elevada aí, você consegue estar fazendo essa estratégia. Comparativamente à venda de put, né, em que 1,66, se você dividir aí pelo Notion, né, que é 115 aí no valor que eu printei aí o BOVA11, você teria 1,14% em 26 dias. Pode ser baixo, né? Pode ser considerado baixo, porque o BOVA não é tão volátil assim. Agora, se você trouxer esse Notional aí, que você não precisa dele tudo, você precisa só de 20%, aí você consegue 5,6% nesses mesmos 26 dias. Então, o que a gente compara aqui principal é 18,75, que é o que você consegue remunerar na Performance Covered Put, com 5,7%. Então, isso aí te dá, cara, 3 vezes mais rentabilidade utilizando essa estratégia de opções que é a Performance Covered Put, em que você, ao invés de ficar com a garantia sentado em cima da garantia, você comprar uma put longa desse ativo que tem liquidez, faz você ter muito mais rentabilidade. Então vamos aos cenários aqui. Bom, se a sua estrutura, né, o mercado, você montou lá por mês covered put, o mercado cai, o que você tem que fazer, o que vai acontecer? Bom, a sua put longa, ela vai ganhar dinheiro, porque o mercado está caindo, então isso aí significa que você, ao longo do tempo ali, conforme vai caindo a sua put longa, ela vai aumentando de valor. Agora, a sua put curta que foi vendida vai perdendo, tá bom? Então, o ideal é que o mercado não tenha movimentos muito extremos. O bom é justamente se aproveitar de mercado lateral, entendeu? O mercado, assim, um pouquinho mais flat, dá um tirinho para cá, dá um tirinho para lá, você consegue remunerar numa boa, entendeu? Então, no cenário de queda muito forte, por exemplo, você tem que, por exemplo, no último caso, vender a sua put longa, por isso que é importante ter liquidez, tá? E vai estar um preço maior e você vai conseguir cobrir numa boa e fazer uma rolagem, por exemplo, na sua put curta. Existem N maneiras que você consegue fazer, mas entenda que tem uma coisa que ganha com a queda e outra que perde. Então você consegue, no último caso, se tiver um cataclisma, cair 20%, você vende essa put que vai estar bem cara e você consegue tranquilamente fazer o manejo dessa sua put que é uma put mais curta. Então você consegue fazer isso em caso de queda. Importante se atentar à liquidez, tá? Liquidez é muito importante, porque no momento de queda é bom que tenha negociação, senão você não vai conseguir sair da sua put longa, entendeu? Agora, em caso de alta, você não vai olhar a sua put longa, ela tá ali para servir de garantia, basicamente. Você não tá preocupado que ela tá te dando fumo ou não. Ela é um capital que tá ali, que você está sentado nele, entendeu? Aí a sua put curta, ela vai indo pro pó. Então, beleza, você vai embolsando todo esse prêmio e você vai lavar novamente, você vai repetir, entendeu? Você vai lavar e repetir, lavar e repetir. Você vai sempre fazer essa estratégia, justamente porque tem essa diferença de duration. Uma duration muito mais longa e uma duration mais curta. Então você consegue estar remunerando e pagando. Igual eu te mostrei nos pits anteriores, o 1,66 era uma put que era uma put curta e uma put longa, deixa eu consultar aqui, era de 5,92, isso no mesmo strike, entendeu? Então você consegue aí, em coisa de 2, 3 vezes que você faz a estratégia, você já paga a longa, entendeu? Se o mercado ficar lateral, melhor cenário, porque aí você já paga a longa, já é uma operação totalmente de ganho, em que você já pagou a longa e aí daí para frente só lucro, e você vai ter aquela segurança, né, de você ter uma put, né, comprada, que se a bolsa cai, você tem esse seguro aí em mãos que você pode passar depois mais para frente. E agora as principais dúvidas que eu vou tirar aqui com vocês, para que fique tudo bem claro aí, né, a respeito dessa estratégia da Performance Covered Put, beleza? Primeira coisa, eu posso reutilizar, Felipe, a put longa que foi comprada? Sim, a ideia é justamente você não fazer a estratégia só uma vez e deixar para lá, senão não vai valer a pena, né? Aí o mercado tem que ficar muito lateral ali para você conseguir ter lucro nessa operação. Mas a ideia é você repetir essa estratégia, o mercado subindo, o mercado caindo, você vai ter ali condições de sempre estar fazendo essa estratégia e exigir um capital menor. Então sim, você pode e deve reutilizar a sua put longa, beleza? Outra coisa, ter liquidez para vender a put longa comprada depende do ativo. Igual eu falei para você, BOVA, Petrobras, Vale, você consegue liquidez, né? Você consegue comprar e vender, entendeu? Então, dessa forma fica facilitado aí para você. Outra coisa, Felipe, consigo usar a put longa como garantia mesmo? Como é que funciona? Depende da sua corretora. Isso aqui é importante. Eu estou falando de estratégia para quem utiliza as principais corretoras, XP, BTG, Necton e Orama principalmente. Então, dessa forma você consegue fazer nessas corretoras. Agora, se você for fazendo uma corretora, tipo, ultimamente a Clear tem dado muito dor de cabeça ao pessoal que utiliza, você não vai conseguir alocar como garantia. Eles não vão entender que essa put longa é garantia da sua venda
de put curta. Então, dependendo da corretora, você até nem consegue fazer essa estratégia. Mas para as principais corretoras você consegue fazer numa boa e serve sim como garantia e com certeza muito mais rentável que a venda de put tradicional. Dá mais trabalho? Você que é totalmente iniciante, talvez não compense você, né, ter aí esse rolo aí de você ter que comprar, ter que vender. Agora, se você já tem a expertise, vai melhorar muito sua rentabilidade, cara. Espero então que você tenha gostado desse vídeo sobre como utilizar por menos covered put para você conseguir rentabilizar melhor sua carteira. Com essas dicas, com certeza você vai sair daqui e vai subir como trader, seja de opções ou de ações também, tá? Te vejo então nesse próximo vídeo que está aqui embaixo e aproveita as oportunidades que tem por aí. Grande abraço, valeu!